A responsabilidade civil pode ter origem contratual, de modo que o inadimplente de uma obrigação previamente estabelecida pode gerar uma responsabilidade civil à parte inadimplente, postulado que se aplica à modalidade de contrato de compra e venda. Considerando a evolução tecnológica e as novas formas de pactuar, a presente pesquisa que estamos sendo realizadas propõe analisar a aplicação da responsabilidade civil nos contratos de compra e venda, realizado no meio eletrônico. A sociedade passa por constantes transformações, ou seja, que modificam o comportamento humano e impõem ao direito uma adaptação às suas regras, para que se possa abarcar novas formas de interação e relação do homem com o meio e consigo mesmo. Nesse contexto, insere-se a realização de contratos de compra e venda, realizado virtualmente. Assim, considerando a obrigação tecnológica e as novas formas de se pactuar, na primeira parte do trabalho estudaremos sobre a teoria geral dos contratos e o contrato de compra e venda no meio eletrônico. Posteriormente, vamos compreender a responsabilidade civil e a relação de consumo. E, por final, última parte do trabalho, faremos um estudo acerca da responsabilidade nos contratos de compra e venda realizado no meio eletrônico. Olá pessoal, tudo bem? Bom, antes mesmo da gente estar falando dos contratos no meio eletrônico, que é o cerne da nossa discussão aqui, primeiramente a gente deve tratar sobre o que são esses contratos, que é regido principalmente na teoria geral do contrato, em que nesse contrato ele vai estar sendo firmado entre partes bilateralmente ou plurilateralmente. São negócios jurídicos celebrados por essas e que esses contratos eles são distintos perante a sua formação. Cada um destes tem as suas formações práticas para que estes possam ser regidos de acordo com o que cada um, qual que é o cerne de cada um destes contratos, mas tem princípios que estes contratos eles devem ser seguidos para que eles possam ter uma validade no meio jurídico e que devem ser observados e é de extrema importância. Bom, estes princípios que estes devem ser regidos, primeiramente a gente deve observar a autonomia da vontade, onde as partes que estão celebrando esse contrato, esse negócio jurídico, elas têm que ter uma manifestação de vontade livre. Deve ser de suma importância observar isso, porque em torno da autonomia da vontade vai reger todo uma validez deste contrato. Outro princípio que é muito importante a gente estar estudando e que vai reger tanto os contratos gerais quanto os contratos no meio eletrônico vai ser a função social do contrato, em que esse contrato, por mais que ele é celebrado entre essas partes, deve-se observar o meio onde esses contratos são celebrados, que eles podem também atingir terceiros, que são essa sociedade onde que rege. Então, todos esses contratos, os seus objetivos devem ser sociais, deve ter um consenso nesse cumprimento destes contratos para que possa ter mais validade destes. Bom, outro princípio também, que é muito importante a gente estar falando, é sobre o pacta sunt servanda, onde os pactos são observados. É um princípio latino que a gente deve observar, em que todo esse pacto que foi firmado neste contrato, ele deve ser todo validado. A depender do que tange esse contrato, tudo que foi ali firmado entre as partes deve ser observado, como se fosse no pé da letra mesmo, para que ele possa ser cumprido de acordo com a manifestação que cada um destes teve. Outro também que é de suma importância para a gente e que deve ser estudado também e que rege também todos os contratos e principalmente os contratos no meio eletrônico é da boa-fé objetiva e da boa-fé subjetiva, que é inerente a todos os contratos, eles devem ter e que deve ter todas as pessoas que regem esses contratos, tanto eles bilateralmente ou plurilateralmente, eles devem seguir um princípio da eticidade, onde esses contratos, essa relação firmada entre essas partes deve ser ético e para poder cumprir com a validade deste.
Bom, a gente também deve analisar que dentro desses contratos, no meio eletrônico, há o contrato de compra e venda, que está regido no artigo 481 do Código Civil, em que deve ter o consenso das pessoas para poder reger esse contrato, deve ter uma coisa que rege esse contrato, podendo ela ser uma prestação de serviço ou um objeto, que deve possuir um preço que é de suma importância para poder a gente estar contratando sobre este. E também houve uma grande evolução tecnológica, em que estes contratos no meio eletrônico, eles são de suma importância observar a forma que estes contratos eles são feitos e que por mais que passou por uma evolução na sociedade sobre como que vai ser celebrado esse contrato, por mais que ele seja no meio eletrônico, como a gente vem informando, Tartus informa que mesmo que seja esse contrato no meio eletrônico, os códigos, tanto o Código Civil como o Código de Defesa do Consumidor, eles têm que estar se adaptando a essas novas tecnologias que a sociedade vem passando, para que possa também estar regulando esses contratos. Mas por mais que esses contratos eles são regulados no meio eletrônico, eles têm uma validade jurídica, porque estes contratos, a única diferença que eles têm de um contrato celebrado tanto fisicamente entre partes, é onde esse contrato está sendo celebrado, onde ele afirma que, mesmo que esse contrato seja celebrado nos meios eletrônicos, eles vão ser regidos pelos princípios, estes que eu havia falado anteriormente, para que ele possa cumprir com todos estes requisitos, para que eles possam ter uma validade e sim prestar o que deve ali de acordo com o que foi acordado pelas partes. Bom, esse contrato no meio eletrônico, ele deve ter, assim como eu havia falado, todos esses elementos essenciais para que ele possa sim ter uma validade no meio eletrônico. Então, sendo assim, na conclusão que a gente tomou perante o trabalho que o Gabriel fez no meio eletrônico, esses contratos, eles devem utilizar desses princípios, mudando somente a forma de ser celebrado esses contratos, que deve ser observado cumprindo com todos esses requisitos da forma geral, para que assim esse contrato venha cumprir com todas as suas funções, de acordo com o que foi manifestado de cada um destes. Sendo então todas essas condutas negociais observadas no meio eletrônico, cumprindo com todos os seus requisitos e podendo sim, por mais que não venha ter uma regulamentação expressa vigente tanto no Código Civil ou Código de Defesa do Consumidor, esses contratos no meio eletrônico eles vão ter uma validade para serem cumpridos, porque a única coisa que venha a haver distinção é somente a forma onde esse contrato está sendo celebrado. Bom, eu estarei falando acerca das noções gerais da responsabilidade civil e das relações de consumo. De acordo com Gagliano e Pamplona Filho, a palavra responsabilidade vem do latim e significa a obrigação que tem alguém de assumir com as consequências jurídicas de sua atividade. Acerca da responsabilidade civil, a mesma está prevista no artigo 927 do Código Civil de 2002, que enseja na obrigação de indenizar um dano causado a alguém por algum ato ilícito elencado nos artigos 186 e 187 do referido Código. A partir disso, entende-se que a responsabilidade civil pressupõe uma atividade que cause dano a alguém de forma ilícita, violando uma norma jurídica pré-existente, estando sujeito, portanto, às consequências de seus atos, sendo essas consequências, neste caso, a obrigação de indenizar e de reparar o dano. Ainda da leitura desses artigos, retira-se os pressupostos que configuram a responsabilidade civil, sendo eles a conduta, o dano e o nexo. A conduta se dá através de uma ação comissiva ou omissiva, que consiste em o ato voluntário de um sujeito de causar dano a outrem. A conduta comissiva nada mais é do que a prática de uma ação deliberadamente, e a omissiva é uma conduta negativa, quando se deixa de praticar algo que se esperava que o sujeito praticasse. Já o dano é o prejuízo em si causado pela conduta do agente,
podendo ser um dano patrimonial que atinge diretamente os bens e aquisições financeiras da pessoa que sofreu o dano, como também pode ser um dano moral, que não atinge diretamente o patrimônio, mas sim a intimidade da pessoa. Já o nexo de causalidade consiste no elo existente entre a conduta e o dano. Só a partir da verificação da real existência desse nexo é possível se falar em responsabilidade civil e, consequentemente, na obrigação de reparar e de indenizar. Há de se falar também que, sem um dano, seja ele patrimonial ou moral, não temos configurado o artigo 927 e, consequentemente, não há de se falar em responsabilidade civil. Acerca da responsabilidade civil objetiva e seu fundamento, aferiu-se que essa modalidade da responsabilidade civil fundamenta-se no princípio da equidade. Essa modalidade está prevista no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, e o sujeito que a pratica está obrigado a reparar dano independentemente de culpa. Mas é válido ressaltar que essa modalidade é uma exceção, é aplicada somente nos casos já expressos em lei, como no caso das relações de consumo. A modalidade adotada como regra pelo ordenamento jurídico brasileiro é o da responsabilidade civil subjetiva, que depende da comprovação de culpa para ensejar na obrigação de indenizar. A partir disso, é mais fácil compreender como o Instituto da Responsabilidade Civil é aplicado nas relações de consumo. Dessa forma, surge o artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal, que é um princípio constitucional de ordem econômica que instaura a proteção ao consumidor, considerado o polo hipossuficiente nas relações de consumo. O CDC, portanto, objetivou regulamentar os dispositivos constitucionais que visavam proteger esse consumidor hipossuficiente, entendendo que como consumidor uma pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço, sendo aqui entendido como produto qualquer bem disponível corpóreo ou incorpóreo, móvel ou imóvel, e serviço qualquer atividade fornecida pelo mercado de consumo mediante remuneração. O CDC, ainda no intuito de proteger este consumidor, estabelece em seu artigo 4º a Política Nacional das Relações de Consumo, que objetiva atender às demandas e necessidades do consumidor e respeitar sua dignidade, saúde e segurança e a proteção de seus interesses, e garantir a melhoria na sua qualidade de vida e a transparência e harmonia nas relações consumeristas. Essa política nacional tem 2 princípios norteadores, sendo o primeiro deles o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, pois as partes nunca estão em condições igualitárias na esfera econômica. Em relação à reparação deste dano, a responsabilidade é atribuída ao fornecedor, mas é estendida não somente à pessoa que comprou ou solicitou um determinado produto ou serviço, mas a todas as pessoas que compraram ou solicitaram esse produto ou serviço. O outro princípio é da reparação integral dos danos, advindos de produtos defeituosos ou ainda de um produto que ensejou em dano, além também da má informação quanto à publicidade de um determinado produto que acarreta em um erro. O consumidor deverá ser completamente ressarcido, independente da natureza do dano. Vale ainda dizer, acerca do artigo 12 do Código do Consumidor, que instaura a responsabilidade civil objetiva como regra nas relações de consumo. Em seus artigos 12 e 17, está previsto a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, e em seus artigos 18 a 25, a responsabilidade por vício do produto ou do serviço. É válido ainda dizer que a cláusula de não indenização é repudiada pelo CDC, bem como qualquer outra ferramenta que tente impedir ou reduzir a aplicação da responsabilidade civil do fornecedor ao consumidor, como, por exemplo, as cláusulas abusivas, em conformidade com o artigo 25 do CDC. Responsabilidade civil nos contratos de compra e venda eletrônico. O nosso ordenamento jurídico brasileiro não possui nenhuma norma específica para regulamentar o uso da internet. Os princípios garantir direitos e deveres para o uso da internet é determinado as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria. Somente em 2014, que foi editada a Lei 12.965, considerada como Marco Civil da Internet, que determinou em seu artigo 2º que o uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, como também à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor. No entanto, a expectativa que se criou com essa lei é de modo errôneo e que
Anteriormente a ela, as normas contidas no ordenamento jurídico brasileiro, dentre as quais a do Código de Direito do Consumidor, não teriam aplicação nas relações jurídicas estabelecidas na internet. Sem desmerecer a referida lei, sabe-se por critérios hermenêuticos e principiológicos do Código Civil de 2002 e do Código de Direito do Consumidor que já eram aplicados às relações contratuais realizadas em meio de eletrônico e, dentre elas, no contrato de compra e venda eletrônico. Ela possui todas as características de um contrato físico, que se constitui num pacto, num acordo de vontade celebrado por duas ou mais pessoas votadas para criar, preservar, alterar e extinguir os direitos. A utilização do meio eletrônico como instrumento de elaboração e contratação virtual valida e, por igual, regra clássica do direito civil são plenamente aplicáveis ao direito digital, como a validade do negócio jurídico, seus defeitos, erro, ignorância, dolo, coação, estado de perigo, consequência dos atos ilícitos, prescrição e decadência, modalidades de obrigação jurídica, obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação alternativas, adimplentes, inadimplentes e extinção da obrigação, disposições gerais sobre contratos, formação dos contratos, vícios redibitórios, espécies de contrato, compra e venda, permuta, doação, empréstimo, depósito e etc. E, em regra, os contratos virtuais trazem os mesmos elementos que os demais contratos, produzindo também os mesmos efeitos. Mas, diante de uma particularidade do contrato realizado em meio eletrônico, há que se utilizar o bom senso e os limites do contorno de como estabelecer o contrato virtual. No contexto de compra e venda eletrônico, o fornecedor que amplia seus meios de venda no meio eletrônico não é mero usuário, a dispor das informações presentes, mas utiliza a internet como longa-manos das alternativas econômicas, proporcionando de forma prática e rápida a negociação, estipulando contratos, como também comunicação direta com o cliente, independente da localização, de formalidades como documento impresso assinado pelos contratantes. No decreto 7.962 de 2013, que alterou o texto do Código de Direito do Consumidor, estabelece nos contratos, no meio eletrônico, o dever de cumprir com as condições necessárias para um contrato de compra e venda válido no âmbito virtual e prevê que, no artigo 6, as contratações no comércio eletrônico deverão observar o cumprimento das condições de oferta, com a entrega dos produtos e serviços contratados, observando prazos, quantidade, qualidade e adequação. E para a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo, sobretudo nos contratos eletrônicos, estabelece ainda para que os consumidores, pessoas determináveis ou não, que as informações ou publicidades de oferta devem ser precisas, proposta mediante a meio de comunicação com relação ao produto ou serviços oferecido presente em seu artigo 30. A inteligência da Lei número 8.078 de 1990 tem como princípio a defesa do consumidor frente ao fornecedor, de modo a equilibrar as partes nas relações de consumo, mitigando qualquer prática que coloque o consumidor em desvantagem. Assim, caso as informações do produto ou do serviço sejam omistas e divergentes dos produtos recebidos, podendo gerar dúvida quanto ao produto pelo consumidor, bem como as cláusulas que compõem o contrato, nos termos do artigo 47 do Código de Direito do Consumidor. Elas serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Há que se proteger o consumidor contra a publicidade abusiva, o abuso do direito de enviar a publicidade de serviços e produtos de forma imoderada, nos termos do artigo 6º do Código de Direito do Consumidor, considerado que o fornecedor tem acesso às necessidades do consumidor, fazendo com que suas ofertas sejam direcionadas às demandas deles, a partir do registro de buscas por eles realizadas. As responsabilidades civil nas relações de consumo, a sua natureza será objetiva, conforme estabelecido no artigo 12. E cabe compreender a quem ou a quais fornecedores será a responsabilidade
de se estender o que será demonstrado pelo artigo 18 do Código de Direito do Consumidor, que prevê uma responsabilidade de natureza solidária entre os fornecedores e que no artigo 18 fala que os fornecedores dos produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo que se destina ou lhes diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes à sua natureza. Podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então, a previsão de uma responsabilidade solidária entre fornecedores no artigo 3 do Código do Defesa do Consumidor já é mencionado o conceito de fornecer. Todo aquele que fornece certo produto a partir de uma remuneração. O fornecedor, portanto, é o sujeito que integra o polo ativo da relação de consumo, ou seja, atua como alienante do bem ao prestador do serviço pretendido pelo consumidor do seu destinatário final. E no artigo 7º, no parágrafo único do Código de Direito do Consumidor, reitera acerca da responsabilidade solidária dos fornecedores, ao prever que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. A responsabilidade civil amolda as mudanças sociais, de modo que pode ser aplicada ainda que considerado um desenvolvimento dos meios de comunicação, entre eles a compra e venda realizada em meio eletrônico e a partir das releituras e reinterpretações de normas já estabelecidas, como o exemplo do Código de Direito do Consumidor e do Código de Direito Civil, para suprir lacunas da norma. A responsabilidade modula-se de forma a ressarcir prejuízos que venham a ocorrer no meio eletrônico, que será aplicado em decorrência de em atos ilícitos, a causa do dano ao consumidor, ainda que o contrato tenha sido praticado fora do ambiente físico. Então, conclui-se que, ainda que não haja lei específica para regular as relações de consumo, especialmente aos contratos de compra e venda no meio eletrônico, a legislação vigente no Código de Direito do Consumidor e do Código Civil cumpre-se esse papel regulamentador, uma vez que o contrato de compra e venda realizado no meio eletrônico carece dos mesmos requisitos de validade de um contrato físico e produz as mesmas consequências jurídicas no âmbito civil e, do mesmo modo, submete os efeitos da responsabilidade civil, seguindo as regras de responsabilidade amoldadas sob a óptica consumerista por sua natureza objetiva e solidária. Como forma de conclusão, tratando-se do avanço tecnológico da internet e o uso dos meios eletrônicos de comunicação, há de se falar da revolução comercial que foi utilizada no âmbito virtual para não somente dificultar, mas para facilitar a compra de produtos ou serviços, inovando e implicando o método utilizado na economia. Dessa maneira, os contratos de compra e vendas realizados no meio eletrônico, estabelecidos através dos princípios fundamentais e respeitando os requisitos de validade, são considerados negócios jurídicos perfeitos e válidos, propícios a realizar de forma plena as consequências jurídicas através da finalidade do contrato pactuado entre as partes. De maneira que, tratando-se de um contrato válido no meio eletrônico, sem necessidade de materialização física para que surta seus efeitos, decorre que as consequências jurídicas dos danos causados pelos fatos ou vícios do produto e serviço fomentarão a responsabilidade civil decorrente dos contratos de compra e venda no meio eletrônico, alicerçado no Código de Defesa do Consumidor, tanto pela sua natureza objetiva, ou seja, sem a necessidade de comprovação de culpa, quanto pelo caráter solidário, pois trata-se de fornecedor primário e secundário, sendo o site de intermediação do produto uma forma de fornecimento de produto que acarretará em forma de proteção à parte hipossuficiente da relação do consumo, que é o consumidor.